Bom dia, queridas. Vamos iniciar mais um estudo da nossa EBD virtual, continuando a falar sobre oração. E hoje a palavra-chave do nosso estudo é generosidade. O ato de orar já é um ato de generosidade quando oramos intercedendo pelo outro, quando lembramos das mazelas que nos cercam e oramos e rogamos a Deus, quando fazemos nossas orações pela obra do Senhor, como aprendemos domingo passado, a oração missional. Então, orar é um ato de generosidade. Quando oramos e não lembramos só das nossas dificuldades, estamos demonstrando amor quando oramos uns pelos outros. E quem mais nos demonstrou amor e generosidade, senão o próprio Deus, ao mandar Jesus Cristo, seu Filho, a este mundo para ser o nosso Salvador? E o nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, foi exemplo de generosidade, curando, olhando para o mais necessitado. E até hoje é o nosso intercessor diante do Pai, é o mediador diante do nosso Deus. E com o seu amor, ele tem provado a cada um de nós que devemos seguir o exemplo do Mestre e do nosso Deus, sendo generosos. E para isso precisamos aprender e termos discernimento dados pelo Espírito Santo de Deus, para trilharmos o caminho da generosidade. Vamos chamar aqui o nosso recurso de slide, os slides que foram preparados para nós aprendermos da palavra do nosso Deus nesta manhã. E o nosso primeiro slide vai nos lembrar o significado da palavra generosidade. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade é uma palavra bem mais difícil, mas é sinônimo de generosidade. Generosidade não é apenas dar alguma coisa a alguém. Generosidade é uma disposição a sacrificar os próprios interesses, as próprias prioridades em benefício de outrem, em benefício da causa, em benefício do meu irmão, da minha irmã, dos missionários. Isso é generosidade. Então, a nossa revista Compromisso traz alguns objetivos para a nossa manhã de estudo bíblico. Primeiro, compreender que é responsabilidade do crente ser generoso para suprir a necessidade da Igreja de Cristo, tanto local quanto todas as realizações que a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo faz através das suas instituições, como missões nacionais, que estamos em plena campanha, por exemplo. Compreender que nós precisamos demonstrar o amor de Deus através da generosidade, e isso é demonstrado por aquele que tem comunhão com Deus, que tem uma vida de intimidade, de oração, e tem marcas na sua vida cristã que refletem com a generosidade que tem aprendido o que é ser um verdadeiro cristão. E, como prática, precisamos ofertar com generosidade e alegria. Vamos aprender isso através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, que necessariamente não sabemos quem é o autor, desconfiam alguns, que é Paulo, capítulo 13, verso 16. Mas não vos esqueçais de fazer o bem, de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. Sempre queremos ter com Deus uma relação que agrademos ao Senhor. Lembra do salmo que diz: agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração? Esse agrada-te do Senhor, quando traduzido, pode parecer que é Deus que tem que nos agradar, mas não é isso. Nós temos que agradar a Deus. E Deus, em resposta, não porque mereçamos, mas pela nossa
sinceridade, fidelidade para com Ele, Ele dá para nós aquilo que dentro da sua vontade é o desejo do nosso coração, ou seja, as respostas às nossas orações. Então, para que nós tenhamos essa relação com Deus, que nós possamos agradá-lo e Ele possa nos cobrir de bênçãos, e não porque a gente está merecendo, volto a repetir, nós precisamos fazer o bem, repartir, amar, tendo uma atitude generosa em nossas relações, tanto familiares quanto na sociedade e também dentro da nossa igreja e com um olhar generoso para a obra do nosso Deus. Paulo vai nos ensinar nesta manhã que nossa atenção, muitas vezes, tão firmemente voltada para ter recurso, dinheiro, condição financeira, não deve ser o ápice das nossas preocupações. O nosso cuidado está em fazer a vontade do nosso Deus. O nosso cuidado está, antes, colocar o reino de Deus acima de todas as coisas. E o resto que a gente precisar, rogando a Deus e sendo a sua vontade, nos serão acrescentados. Não é assim que Jesus ensina? E a generosidade, então, deve ser a marca do crente. Esse é o objetivo do apóstolo Paulo, nos ensinando vários princípios sobre generosidade na nossa vida cristã, que as irmãs puderam ler nas nossas leituras diárias. Eu espero que as irmãs estejam acompanhando as nossas postagens. Na quarta-feira eu posto o tema e a leitura diária. Na quinta-feira eu posto a palavra-chave do nosso estudo. Na sexta-feira eu falo dos personagens que vão permear o nosso estudo. E no sábado eu tenho colocado um resumo do nosso estudo. Se as irmãs não estiverem acompanhando com esse material, no dia da nossa lição da EBD virtual, as irmãs vão ter um menor aproveitamento. Então, eu rogo às irmãs que incentivem também outras irmãs a estarem participando da nossa EBD virtual, que nós passemos a ver as postagens e a trabalhar essas postagens para que possamos nos preparar para o nosso estudo. E o nosso estudo desta manhã, então, quer incentivar que é responsabilidade do crente, com generosidade, suprir as necessidades do reino, a partir da igreja local, alcançando as pessoas da comunidade, alcançando os missionários, as instituições missionárias e a evangelização e a preservação do reino. Falamos muito disso na lição passada, falando sobre oração missional. E hoje vamos praticar. Oração e generosidade se associam na ação. Eu oro e pratico, ajo. Isso é generosidade, quando a minha ação é em favor do crescimento da igreja e do reino do nosso Senhor. Então, como devemos praticar a nossa generosidade no âmbito da igreja? Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, que nos ensina sobre isso. Princípios ensinados por ele, que nos ajudarão a nortear a nossa prática em relação a como participarmos com generosidade e contribuirmos financeiramente, sim, a partir do nosso desejo de ver o reino de Deus crescer, da oração que fazemos em prol do reino, nós vamos partir para a ação. E fazendo isso, a generosidade é uma demonstração da nossa disposição em manter o trabalho do Senhor. Vamos ver o que Paulo ensinou aos crentes em Corintos, que serve para nós muito mesmo nos dias de hoje? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versos de 5 a 15. Vamos ver. Paulo começa, então, mostrando que a generosidade ela está vinculada às nossas responsabilidades como servos do Senhor. E ele dá uma dica aos crentes em Corinto. Julguei, pois, necessário pedir aos irmãos, lá em Corintos, que nos antecedessem junto a vós
e organizassem com vocês uma oferta já prometida. Estas, uma vez recolhidas, seriam um sinal de genuína liberalidade e não uma demonstração de avareza. Liberalidade é um dom do Espírito, não é? Está junto a outros dons do Espírito. Liberalidade é um dos frutos do Espírito. É aquele sentimento que você tem de dar o sustento à obra do Senhor, sem ficar medindo, contando moedinha, etc. E tal. Vai além só da nossa ordenança do dízimo. O dízimo é uma ordenança. Nós que não somos, que somos cristãos, que somos crentes em Cristo, devemos entender o dízimo como uma ordenança, que ele ajuda a manter o reino do Senhor a partir da igreja local. Mas, além do dízimo, nós temos que levantar ofertas para atender os missionários, a obra missionária, o crescimento da igreja em vários setores. E isso tudo deve ser muito bem direcionado na vida da igreja, porque o ato de generosidade tem que ser visto como uma responsabilidade, tanto de quem propõe o movimento financeiro que vai se fazer, como quem vai dar cabo a esse trabalho, fazer esse trabalho usando esses recursos, e a nossa responsabilidade de contribuir. Então, Paulo manda irmãos que vão até a igreja de Corinto, que organize a oferta. A igreja já havia prometido a oferta, levanta a oferta como uma responsabilidade. E em sinal de genuína liberalidade, que é você liberar recursos. Isso é generosidade e não avareza. A avareza é o contrário de liberalidade. A avareza é a pessoa pão dura. A avareza é a pessoa que não põe a mão no bolso, que não se coloca para o sustento do trabalho do Senhor. Mas o interessante é ver que pessoas foram designadas a ir colher a oferta. Essas pessoas também têm responsabilidade. Quando fizermos campanhas na igreja, seja para missões, seja para qualquer eventualidade que aconteça, ou para qualquer proposta de crescimento da igreja através de um recurso, um equipamento, ou seja lá o que for, essas pessoas precisam ter responsabilidade nesse ato de colher a oferta. E mais responsabilidade no uso desse dinheiro, que tudo deve ser feito para a honra e a glória do nosso Deus. E Paulo ensina também que a generosidade tem que vir acompanhada da alegria. E ele coloca uma sementinha. Aqueles que semeiam pouco, colhem pouco. Ou seja, aqueles que participam pouco da obra do Senhor, também não colhem as bênçãos dessa participação. E quem semeia com largueza, diz o texto, ou seja, com disponibilidade, com liberalidade, colherá também as bênçãos dessa atitude. Mas ele dá um recadinho. Cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar e nem constrangimento. Em outros textos, cada um contribua com alegria, sem pesar e sem constrangimento. Liberalidade também parte da voluntariedade. Eu vou ser voluntário ao colaborar com a minha igreja. Eu não posso ser induzido pela força. Isso não é parte do nosso princípio evangélico genuíno, ficar forçando a barra para as pessoas darem aquilo que não tem. Por isso, o princípio do dízimo é 10% do que você recebeu. Os outros 90% fica por tua conta. E aí, desse 90%, você vai ter liberalidade para ofertar. Não pensa que a oferta substitui o dízimo ou o dízimo substitui a oferta. Aqui nós vamos ver que você pode semear pouco, ter uma visão muito pequena do que você pode fazer em termos financeiros e você vai receber pouco para a obra do Senhor.
Você vai receber pouco em bênçãos, em alegria de participar. Mas a participação na obra do Senhor não pode ser pesada. Não pode ser um peso. Eu vou fazer, mas eu não queria, porque vai isso, vai aquilo. Não, tem que ser com alegria. E você decide o que você pode fazer. Ninguém pode impor. E nem constranger. Eu vou dar, porque se eu não der, a pessoa vai ver. Eu não vi o nome da irmã na lista, hein? Até essa coisa de lista dá um certo constrangimento. É preciso fazer relatório, não é? Às vezes a lista constrange. Mas as pessoas não devem fazer por constrangimento. Lista ou não lista, você tem que fazer com alegria, sem pesar. E generosidade resulta em bênçãos. Além de você colher mais bênçãos, ter mais realização, porque você está colaborando com o reino, vocês serão enriquecidos de outra forma, diz Paulo aos crentes em Corinto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, vão colher bênçãos, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Vão colher bênçãos. Isso é uma maravilha, irmãos. Nós vamos contribuir com o que podemos contribuir, mas com a consciência da nossa missão, do nosso papel no reino do Senhor, com liberalidade, e vamos ser enriquecidos de todas as formas, porque estamos sendo generosos. Às vezes eu vou ficar pensando, mas por que eu não tenho sido tão abençoado? Fica a dica. Fica a dica. Ruth, você precisa ser mais generosa no olhar para as necessidades do reino. Você precisa ter mais liberalidade e fazer tudo dentro das suas forças, sem constrangimento, com alegria, sem pesar, mas fazer com amor, com generosidade. E nós vamos aqui vendo que nós precisamos de dedicação. Com o serviço que vocês estão prestando, ou seja, os crentes em Corinto levantando oferta para os crentes necessitados da Judéia, vocês estão dedicados, demonstrando que são dedicados ao Evangelho de Cristo. E eles, quem são eles? Falta aqui fazer uma pausa. Os crentes da Judéia, lá de Jerusalém, fazem parte da primeira igreja formada pelos discípulos e apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles crentes, já aqui, passado 2, 3, 4, 5 anos, desde a morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, aqueles crentes agora estão enfrentando dificuldades. E alguns motivos levaram os crentes em Jerusalém a enfrentar dificuldades. Perseguição, tanto dos próprios judeus, como agora também dos romanos, né, que são dominadores ali daquela região, politicamente falando. E nós temos também um entendimento que os autores trazem, e o autor da lição traz em particular, que as irmãs vão lembrar que os primeiros cristãos tiveram a impressão que Jesus voltaria logo. Eles viram ou ouviram falar que Jesus subiu aos céus e que o anjo disse, esse mesmo que subiu, vocês verão descer. E houve um movimento, vender o que tinha, repartir aos pobres, viver em comunhão. Isso foi bom para fortalecer a primeira igreja de Cristo, que foi fundada ali em Jerusalém. Mas aquilo levou aos irmãos, ao passar dos anos, a verem os seus recursos se escassear. E eles ficaram, então, em dificuldades de sustento. E a outra questão é que a Judéia está ali no Oriente Médio, Jerusalém, é cercada de desertos, como é até hoje, e é um lugar onde as pessoas sempre passavam muitas dificuldades, porque não é um lugar propício para agricultura, etc. e tal.
Então, nós temos vários fatores que, naquele momento em que Paulo escreve a carta aos Coríntios, a segunda carta, aqueles crentes ali em Jerusalém estão passando extrema necessidade de sustento. E por isso a oferta é para eles. E Paulo diz que eles, os crentes na Judéia, ficarão satisfeitos e louvarão a Deus pelas generosas ofertas para eles e para outros. Então, Paulo está incentivando a igreja a cumprir com dedicação a generosidade no ofertar para alcançar irmãos necessitados. E isso demonstra dedicação ao evangelho, que é uma marca que o cristão generoso traz. Ele é generoso, então ele quer ver o evangelho crescer e ele se dedica à obra através não só de ofertas, mas com o seu próprio empenho. A generosidade é retribuída com oração. Outro veículo, né? Outro vínculo, melhor dizendo, onde generosidade e oração se encontram. Nós somos generosos para a obra do Senhor quando temos também o sentimento, o impulso, a iniciativa de orarmos pela obra do Senhor. É paralelo, eles se encontram em algum momento, oração e generosidade. E a generosidade e oração vão se encontrar aqui, quando os crentes em Corinto serão alvo das orações dos crentes da Judéia, que foram agraciados com a generosidade das ofertas dos irmãos da cidade de Corinto. E nas orações que eles fazem por vocês, eles quem? Os irmãos da Judéia. Eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Deus tem abençoado os irmãos em Corinto e eles estão distribuindo a bênção. Alcança os irmãos na Judéia que estão passando necessidade. E o que vai acontecer? Os irmãos da Judéia vão retribuir com oração. Então, irmãs, quando participamos da obra do Senhor, orando e contribuindo, oração missional e oferta missional, contribuição, responsabilidade de sustentarmos com as nossas ofertas as obras e o crescimento do reino do nosso Deus, nós seremos alvo de oração, porque as pessoas vão retribuir aquilo que receberam em bênçãos, orando por aqueles que ofertaram. Eu tenho certeza que os missionários no campo oram quando chega a sua oferta lá através da distribuição de recursos que a junta faz, ou missões nacionais, ou estaduais, ou mundiais. Eles oram pelas igrejas batistas do Brasil, os missionários que estão no exterior. Os missionários que estão no sertão do Brasil oram pelas igrejas brasileiras. Os missionários que estão no nosso estado de Rondônia oram pelas igrejas do estado, porque a nossa contribuição é que os sustenta no campo missionário. Então, generosidade está, sim, vinculada à oração. Quem é generoso para com a oferta e contribuição para o crescimento do reino de Deus? Aquele que lembra de orar pelo crescimento e oferta para a glória do nosso Deus. E também essas pessoas são alvos de oração. Então, a generosidade tem a ver com oração, sim. É uma característica, oração e generosidade vão paralelo, até que em momentos elas se encontram. No início da nossa vida cristã, nós aprendemos que precisamos orar, trabalhar e contribuir para o reino do nosso Deus. E quando estamos orando, trabalhando e contribuindo, aqueles que são alcançados por essas atitudes de cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus, oram em nosso favor. Porque eles estão agradecidos pela nossa generosidade, reconhecem a nossa liberalidade, a nossa responsabilidade em contribuir para o reino do Senhor. E assim, irmãs, nós vamos ler esse texto que vai nos dar o exemplo de mulheres
que eram generosas com o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto é Lucas 8, 2 e 3. Vamos ler? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Onde tem essa chave, esses 3 pontinhos, estão aí alguns nomes. Maria Madalena, Joana, confere lá o texto. E muitas outras mulheres que os serviam com suas fazendas, em outras versões, com os seus bens. Aqui nós vamos encontrar mulheres que empreenderam, junto ao ministério de Jesus, uma dinâmica de sustentabilidade, visto que elas tinham sido livres de garras de malignos, de demônios, de doenças, de enfermidades. E todas haviam sido alcançadas pela libertação das suas almas, porque aceitaram a Cristo como Salvador. Essas mulheres, então, passaram a acompanhar Jesus no seu ministério e a sustentar o ministério do Senhor Jesus com recursos que elas possuíam, visto que tinham essa disposição em ofertar e sustentar financeiramente o ministério do Senhor com suas rendas de forma voluntária, com alegria e amor. Jesus disse para elas coisas do tipo: vocês estão livres, vocês estão curadas, vocês estão salvas. Se vocês tiverem fé, vocês serão salvas, as almas de vocês serão resgatadas, vocês estão restabelecidas, regeneradas. Em nenhum momento na Bíblia diz: agora vocês têm que ofertar. Já que eu salvei vocês, agora vocês... Não, não tem. Elas sentiram voluntariamente no seu coração a necessidade de colaborar com o ministério do Senhor. O Senhor Jesus precisa de nós? Não. Ele nos dá o privilégio de nós participarmos da sua obra. As mulheres, elas tiveram essa disposição, e Jesus não ia cortar esse sentimento de generosidade no coração daquelas mulheres. Era uma demonstração de gratidão, era uma demonstração de fé, era uma demonstração de sentimento de responsabilidade, de participar da obra do Mestre, aquele que as alcançou com a sua salvação. E agora elas queriam alcançar outros. Por isso, é, sim, um exemplo para nós seguirmos. As mulheres do Novo Testamento. Histórias lindas de libertação, de salvação, de resgate, de cura. E elas se dispuseram a seguir ao Mestre e também tirar dos seus próprios recursos para sustentar, para comprar comida, para que eles tivessem algum lugar para descansar, porque Jesus era um andarilho que caminhava de aldeia em aldeia, diz a palavra do Senhor, com os seus apóstolos, pregando a palavra de Deus. As mulheres seguiam a Jesus em muitos lugares, mas elas não podiam estar em todos os lugares. Mas em todos os lugares em que Jesus estava com os seus apóstolos, elas se faziam presente através da sua generosidade, porque ofertavam para o sustento da obra e o ministério do Mestre com amor, com alegria e sendo voluntárias na obra do Senhor. Isso são características de mulheres generosas. Eu e você precisamos aprender com as mulheres do Novo Testamento. A generosidade para com o crescimento do reino do Senhor. Paulo ensinou em diversas cartas sobre a necessidade de participarmos com os nossos recursos financeiros para a manutenção da obra do Senhor. Jesus também ensinou. Ele exaltou a vida daquela viúva pobre, que levou até o altar do templo e colocou no gasofilaço do templo aquelas moedas que tilintaram. E ele olhou para aqueles homens poderosos e disse:
Esta foi a maior e melhor oferta do dia, porque ele conhecia o íntimo daquele coração, sabia que aquela mulher tinha trazido tudo que ela tinha na sua casa, em termos de dinheiro, para ofertar um templo. Então, o que Jesus estava olhando? O valor da oferta? Não. Lembra do que Paulo falou? Você decide no seu coração aquilo que você vai ofertar, sem que isso pese, sem que seja constrangido a fazer isso, a não ser constrangido pelo amor. E Jesus exaltou a oferta da viúva pobre, porque ela levou com generosidade ao altar do Senhor tudo que ela possuía. Que Deus faça de nós, irmãs, pessoas que tenham a generosidade como uma marca de Cristo em nossas vidas como crentes. A generosidade está, sim, vinculada à oração. A oração faz com que a gente se aproxime de Deus. E quando a gente está em comunhão com Deus, a gente tem que demonstrar marcas. Quando a gente está próximo ao nosso Senhor Jesus Cristo, tentando seguir o exemplo do Mestre, a gente tem que demonstrar as marcas de Cristo. Quando a gente está sendo conduzida e orientada pelo Espírito Santo de Deus, que nos faz entender o que Deus quer para as nossas vidas, nós temos que demonstrar as marcas da condução do Espírito Santo em nossas vidas. E oração, que se reflete na nossa ação de generosidade, é uma marca de Cristo em minha vida e em sua vida. Eu preciso aprender a ser mais generosa com a obra do Senhor e com aqueles que necessitam e estão ao meu redor. E você? Você traz no seu coração e demonstra nas suas atitudes uma marca de Cristo, chamada generosidade? Que possamos, irmãs, crescer em oração e na prática da generosidade, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja levado aos 4 continentes deste mundo, em todos os lugares, para que aqui na nossa igreja haja sustento e nós possamos ver o reino do Senhor crescer a partir da igreja local. Que nós possamos participar das obras missionárias que nos são propostas. Isso tudo com generosidade. Paulo ensinou: Deus ama aquele que dá com alegria. Que Deus nos abençoe. Beijo, queridas. Um beijo bem grande para vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Vamos seguir para a nossa lição número 12, no próximo domingo.